Você sai por apenas alguns segundos, e o bebê começa a chorar como se algo grave tivesse acontecido. Mas isso não é drama, é algo muito mais profundo. E entender isso pode transformar sua relação com ele. O mundo do bebê não tem volta já. Imagine acordar num mundo onde você não entende as palavras, não conhece o tempo, não sabe se o dia vai terminar bem ou mal. Agora imagine que a única coisa que te dá segurança, um cheiro, um calor, uma voz, simplesmente desaparece. É exatamente isso que acontece na cabeça do seu bebê quando você sai do quarto. Mas por que essa reação é tão intensa? A resposta está em algo chamado permanência do objeto, um conceito descoberto pelo psicólogo suíço Jean Piaget. Ele percebeu que bebês pequenos, especialmente até os 8 ou 9 meses, ainda não têm a capacidade cognitiva de entender que algo continua existindo quando sai do campo de visão. Pensa bem, para um bebê de 3 ou 4 meses, quando você sai do quarto, você literalmente desaparece. Não é que ele acha que você foi embora. É que, para o cérebro dele, você deixou de existir. Isso não é frescura. É neurologia pura. O cérebro do bebê está em pleno desenvolvimento. As conexões neurais responsáveis por raciocínio, memória e previsão ainda estão sendo formadas. Ele ainda não consegue segurar a ideia de você na mente por muito tempo. E aí entra o instinto de sobrevivência. Por milhares de anos, bebês humanos que ficavam sozinhos estavam em perigo real, de predadores, de frio, de abandono. O choro era o único mecanismo que tinham para chamar o cuidador de volta. Esse instinto ainda está gravado no sistema nervoso do seu filho. Então, quando ele chora, o corpo dele está respondendo a uma ameaça percebida. O cortisol, hormônio do estresse, sobe. O coração acelera. O choro é um alarme biológico, não uma birra. E o mais importante, ele não está tentando te manipular. Ele está sobrevivendo do jeito que sabe. Saber disso já muda tudo, não é? Mas tem mais. Muito mais. Porque por volta dos 8 meses, algo muda no bebê, e essa mudança explica por que o choro pode até aumentar nessa fase. A gente fala disso agora. Por volta dos 8 meses, algo curioso acontece. O bebê começa a entender que você existe mesmo quando não está presente. A permanência do objeto começa a se desenvolver. Você poderia pensar, ótimo, agora ele vai ficar mais tranquilo quando eu sair. Mas é exatamente o contrário. Agora que ele sabe que você existe, e que pode ir embora, o medo da separação se torna ainda mais real. Isso tem nome: ansiedade de separação. E é uma das fases mais intensas do desenvolvimento emocional nos primeiros anos de vida. Essa fase costuma ter um pico entre 10 e 18 meses. Mas pode começar antes e durar até os 2, 3 anos, dependendo do temperamento da criança e do tipo de vínculo formado. E aqui entra um conceito fundamental que todo pai e mãe precisa conhecer: o apego seguro, teoria desenvolvida pelo psiquiatra britânico John Bowlby. Ele descobriu que bebês são biologicamente programados para criar um vínculo com seus cuidadores, e que a qualidade desse vínculo molda o desenvolvimento emocional pela vida inteira. Quando o bebê chora e você responde, com colo, com voz, com presença, ele aprende algo poderoso: quando eu preciso, alguém vem. Esse é o alicerce do apego seguro. Ao contrário do que muita gente ainda acredita, responder ao choro não cria dependência excessiva. A ciência mostra o oposto. Crianças com apego seguro tendem a se tornar mais independentes, mais resilientes e mais confiantes com o tempo, justamente porque aprenderam que o mundo é um lugar seguro. Agora, o que acontece quando o choro é ignorado repetidamente? O bebê não aprende a ser independente. Ele aprende que não pode contar com ninguém. E isso deixa marcas profundas no desenvolvimento emocional. Isso não significa que você precisa estar disponível 100% do tempo, sem pausas, sem respirar. Significa que a forma como você responde, com consistência, com calma, com presença, é o que constrói a segurança interna do seu filho. E tem uma boa notícia: você não precisa ser perfeito. Pesquisas mostram que responder bem a maior parte do tempo já é suficiente para construir um vínculo seguro. O cérebro do bebê é generoso. Ele registra o padrão, não cada momento isolado. Na próxima parte, a gente vai falar sobre o que você pode fazer na prática. Como tornar as separações mais tranquilas,
o que evitar e como ajudar seu bebê a desenvolver confiança, sem abrir mão da sua sanidade. Agora que você entende o que acontece dentro do bebê, vamos falar do que realmente importa. O que fazer? A primeira coisa, e talvez a mais contraintuitiva, é: não saia escondido. Muitos pais acham que sumir enquanto o bebê está distraído vai poupar sofrimento. Na prática, faz o contrário. Quando o bebê percebe que você desapareceu sem avisar, o nível de ansiedade aumenta. Ele não sabe quando isso vai acontecer de novo. Passa a vigiar você o tempo todo. O que funciona melhor é o chamado ritual de despedida. Simples, curto e consistente. Olho no olho, uma frase carinhosa: mamãe vai ali e já volta. Um aceno, e você sai. Pode parecer bobo, mas para o cérebro do bebê, esse ritual é uma âncora. Com o tempo, ele começa a associar aquele gesto à ideia de que você voltará. A segunda estratégia é praticar separações curtas e progressivas. Saia por 30 segundos. Volte. Saia por 1 minuto. Volte. O bebê vai aprendendo, na prática, que a separação tem fim. Que você retorna. Que ele consegue tolerar aquele intervalo. Isso não é treinamento frio, é ensinamento afetivo. Você está construindo confiança de forma concreta. Terceiro ponto, valide o sentimento dele. Quando você vai buscar o bebê que está chorando, não precisa agir como se nada tivesse acontecido. Você pode dizer: eu sei, você ficou com saudade. Mamãe voltou. Parece simples, mas isso ensina ao bebê que seus sentimentos fazem sentido e que podem ser regulados. Crianças que têm os sentimentos reconhecidos desenvolvem mais facilidade para lidar com emoções ao longo da vida. Isso é o que os psicólogos chamam de corregulação, e é a base da autorregulação emocional que ele vai carregar para sempre. Quarto, cuide de você também. Sentir culpa quando o bebê chora ao ver você sair é humano. Mas lembre-se, o seu bem-estar também importa. Uma mãe ou pai descansado, presente e regulado emocionalmente é mais importante do que uma mãe ou pai disponível 24 horas, mas esgotado. Você não precisa suprimir as necessidades do seu bebê, mas também não precisa suprimir as suas. O choro quando você sai do quarto não é um problema a ser resolvido. É uma etapa do desenvolvimento, intensa, às vezes exaustiva, mas passageira. E com presença consistente, com respostas carinhosas e com um pouco de paciência, seu filho vai aprender que o mundo é seguro. Que você volta. Que ele pode confiar. E isso, no fim, é o maior presente que você pode dar a ele. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais o mundo do seu bebê, deixa um like aqui, isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo assim para você. Comenta aqui embaixo: seu bebê chora quando você sai do quarto? Com quantos meses isso começou? Adoro ler cada resposta de vocês. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Toda semana tem conteúdo sobre desenvolvimento infantil, parentalidade e tudo que ninguém te ensinou sobre criar filhos. Até o próximo vídeo. Cuida bem de você e do seu pequeno.